tudo parece muito longe da gente. Então, assim, 80 quilos, vamos supor, era algo que para mim eu não chegaria. Porque você pensava sempre no final da escada, né? Era distante, era muito distante, era algo que eu não chegaria. Ele levantando, fazendo flexão e abdômen todo dia de manhã no quarto alongamento. Eu não fiz porque falta de vergonha na cara. Já você precisa vir provar. Porque se a barriga crescer... Meu Deus! Não vai dar tempo de trocar o vestido. A minha mãe falou assim, Jaqueline, você vai fazer a prova, você vai fazer tudo como se você estivesse grávida. Eu falei, olha, mãe, melhor ela achar que eu tô grávida do que gorda. Equipa Cast. Sejam muito bem-vindos ao Equipa Cast, o podcast da família Equipa. Eu sou a Camila e estou aqui com o Fábio. E já falei isso nos outros episódios, mas vou reforçar. Estamos aqui no início, né, da nossa jornada de apresentadores em podcast. Lembrando que é o 3º episódio do Equipa Cast. Exatamente. Então, tenham paciência com a gente, porque a gente ainda está aqui com uma colinha, ainda está se habituando a todo esse ambiente de podcast, mas vai sair muita coisa legal, muita coisa boa aqui. E qual que é o propósito do Equipa Cast? É um podcast para exatamente compartilhar histórias da vida real, né? De pessoas comuns que decidiram mudar a sua vida através da atividade física. Então, esse é exatamente o nosso propósito com esse podcast. A gente espera que você curta tudo que a gente compartilha aqui com vocês, todas as histórias que a gente compartilha, porque tem histórias que são muito inspiradoras e a gente acredita que todo mundo pode começar com o que tem, da forma que pode. Esse é o mais importante, é dar o primeiro passo. Esse é o nosso propósito e a nossa missão aqui, né, Fábio? Incentivar as pessoas a dar o primeiro passo com as histórias inspiradoras que vocês vão ouvir, para que você possa também transformar a sua vida através da atividade física. Então, já se acomode aí que você vai ouvir muitas histórias, vai se inspirar, vai compartilhar aí com toda a sua família. E eu não poderia deixar de falar que esse podcast ele só existe porque a gente tem a nossa patrocinadora oficial, que é a Equipa Center. Camila, mas o que é a Equipa Center? A Equipa Center é uma empresa especializada em estruturar academias de condomínios para que você tenha aí no seu condomínio mais comodidade, mais segurança, que você possa manter uma constância, né, nessa mudança de hábito, com o exercício físico, com a atividade física, você e toda a sua família. Então, se aí no seu condomínio, se você mora em condomínio e aí tem uma academia, na verdade uma academia fake, né? Tem só o espaço e você precisa equipar esse espaço com equipamentos profissionais para que você realmente consiga fazer um treino aí dentro, com a comodidade dentro da sua casa. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela. Eu não sei em que local vai estar, mas você vai achar aí o QR Code. Escaneie aí o QR Code com o seu celular para que você possa conhecer um pouquinho mais do trabalho da Equipa Center. Acho que é isso, Fábio. E não esqueça de ativar o sininho. Compartilhar. Compartilhar, né, com a família, compartilhar com todo mundo, Seguir isso. Seguir o canal, enfim. Estamos aqui começando, então a gente precisa muito desse engajamento aí de vocês. Lembrando que aqui nós vamos trazer histórias reais, história da vida real. Não quer dizer que a vida do artista não é real, mas a gente quer trazer pessoas que também estão no caminho. No caminho, nesse processo de mudança de hábitos, né? Que a gente sabe que não tem uma linha de chegada, porque é um estilo de vida, né? Mas que esse estilo de vida ele precisa ser construído, né? E a gente sabe que toda construção leva um tempo aí, tem que ter paciência, a gente precisa aceitar esse processo. Lembrando, né? Lembrando, a galera pergunta e nós vamos reforçar aqui para você como que surgiu o Equipa Cast. Como que surgiu o Equipa Cast? Na verdade, ele surgiu através de um desafio dentro dos condomínios, dentro dos clientes da Equipa Center. E nesse desafio surgiu o Equipa Cast. Por quê? Durante o desafio, a galera estava muito engajadas. Empenhadas, um treina aqui, outro faz ali, e movimentada. O resultado foi muito inspirador, né? O resultado foi muito inspirador, a gente pensou, a gente poderia realmente trazer essa galera... Compartilhar, né? Como foi essa esse história. Processo de participar do desafio, Como foi né? esse processo, a gente precisa
ter um EquipaCast. A gente precisa trazer essa história real de como foi. E foi daí que surgiu a EquipaCast, através da Equipa Center, desse desafio. E hoje a gente vai trazer uma pessoa que foi muito importante no desafio especial. A Camila vai... Uma das ganhadoras, Uma das ganhadoras do desafio. Lembrando isso, né, Camila? Exatamente, uma das ganhadoras do desafio. E a gente quis muito trazer para que, além desse episódio, né, que vai ser com... Olha eu fazendo, né, suspense, que vai ser com essa pessoa que ganhou. A gente também tem os outros episódios com os outros ganhadores, exatamente para que vocês possam saber como foi essa trajetória dentro desse desafio de 15 dias, né? E hoje nós queríamos muito agradecer a presença, estamos muito felizes de ter aqui conosco no EquipaCast a Jaque, que foi uma das ganhadoras do desafio Equipa. Jaque, se apresenta pra gente, conta pra gente assim, quem você é, o que você faz, a gente tá muito curioso para saber. Bom, Jaqueline, tô aí, ó, quase 42 anos. Quase. Estamos ali, Jaque. Eu e você estamos ali. 41 anos, vou fazer 42. Sou mãe. Isso é importante. Sou da saúde. Isso é muito mais importante. Muito mais importante. CLT. Então, na correria, para tentar ter saúde, sanidade mental, que é o principal. Sim. Né? E tentar mudar alguns hábitos errados que eu tinha já há algum tempo e trazer de volta uma autoestima que com o tempo também se foi. Essa é a Jaqueline. E eu fui tentando melhorar. Exatamente. Na verdade, você não está mais tentando, você conseguiu, né? E isso é muito importante a gente falar, porque a gente também queria saber um pouco da sua história antes da atividade física. Então, falando um pouco disso, como que era a sua vida? Então, assim, lá na sua infância, você praticava algum tipo de atividade física? Dentro do seu âmbito ali familiar, você via, de repente, seus pais ou familiares praticando? Tinha esse incentivo da parte familiar para praticar atividade física? Tinha sim. Minha mãe sempre foi super regrada. Que legal. Super batalhadora, mesmo em toda a correria, ela sempre se cuidou. Isso é importante, né? Cuidou. A diferença de idade entre a gente não é muita, porque ela foi mãe nova. Uhum. Então, assim, eu sempre vi ela bonitona, muito bem cuidada. Meus irmãos também. Eu tenho um dos meus irmãos que eu tenho essa visão clara. Sim. Ele levantando, fazendo flexão e abdômen todo dia de manhã no quarto e alongamento. Eu não fiz porque falta de vergonha na cara. Então você tinha uma família que era ativa, sim, sua mãe, seu irmão, você via aquilo lá e tal. Mas até então, naquele momento, você falou, não é pra mim. Não fazia. Mas era o quê? Você tinha preguiça? Falava, não vou fazer, é muito esforço. Era bem isso mesmo. Eu acho que, assim, na verdade, tudo parece muito longe da gente. Uhum. Então, assim, 80 quilos, vamos supor, era algo que, para mim, eu não chegaria. Porque você pensava sempre no final da escada, né? Era distante, era muito distante, era algo que eu não chegaria. Então, eu tinha, assim, já desde cedo, a questão de me achar mais gordinha, me achar diferente das meninas. Eu sou negra, eu sou grande, eu tenho quadril. Uhum. Então, assim, eu sempre era maior que as meninas. Sim. Mas eu achava que, 80 era uma coisa muito longe. Sim. Então, eu achava que eu ia ter tempo, eu não ia precisar, porque eu não ia chegar àquilo. Mas na infância, além da educação física, que é clássico nas escolas, você chegou a praticar algum na infância? Não, eu não fazia nem educação física. Era aquela que metia um atestado. Não, eu ia... Como eu vim de família evangélica, então, assim, na época, as meninas usavam saia. Eu ia de saia para não fazer. Era desculpa que eu tinha para não fazer. Você não ia para a igreja, mas você ia de saia para educação física. Eu acredito Juro que pra muitas você, pessoas se identificam eu com não, isso. Pra não fazer, eu nunca gostei, não era uma coisa que eu curtia, eu tinha preguiça, eu não me via fazendo. Coisa que hoje... Mudou, né? Calha que eu gostaria de ter tido esse estalo um pouquinho antes. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. frente. Em que momento da sua vida ali que, deu um start ali que você falou, preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. Que momento da sua vida aconteceu isso? Essa virada de chave. Essa virada de chave. Eu acho que, assim, na verdade, eu sempre me senti até mais do que eu era. Como eu disse, o 80 parecia longe. Ele veio chegando durante uma época, a adolescência.
Eu lembro que teve uma época que eu engordei bastante. E eu lembro da minha mãe fazendo tudo para que eu entendesse a importância, a comida. Mudou a minha dieta e eu fui emagrecendo. Eu lembro dela já fazendo isso. Então, assim... Isso é importante, eu acho que a virada de chave foi quando eu entendi que sou eu que tenho que fazer. Ninguém pode fazer por você. Então, eu tive ela há muito tempo. Teve uma época que eu era comparada, que minha mãe era muito bonita e eu mais gordinha, as pessoas faziam assim, a mãe tá mais bonita que a filha. Não, a mãe tá mais nova infeliz, que a... né, gente? Pelo amor de Deus. Só que eu não tinha, a gente nova, a gente adolescente, a gente não tem uma cabeça madura para isso. E eu não tinha essa coragem de fazer. Eu acho que a virada de chave foi quando eu entendi que eu tinha que fazer. E eu acho que todo mundo tem essa virada, né? Acho que era que eu entendi que era eu por mim, mas ninguém. Se eu não tivesse essa atitude, não sairia de algum outro lugar. Sim, isso é muito importante. Parabéns aí para a família da Jaque, para a mãe que sempre incentivou, né? Isso é muito importante, porque os filhos, querendo ou não, tem os pais como exemplo, né? E assim, você tem essa lembrança, não era da forma como ela imaginava naquele momento, mas hoje você consegue relatar que, tipo, foi importante você ver dessa forma, né? Então, vamos lá. A gente sabe que mudar não é fácil, dar o primeiro passo não é fácil. A gente falou aqui da sua virada de chave. Quando você entendeu que você precisaria mudar, você teve algum tipo de auxílio ou ajuda? Então, eu contratei algum tipo de personal ou nutricionista para me ajudar nesse processo, ou você foi com a cara e a coragem mesmo? Na verdade, assim, eu sempre, se tivesse algum compromisso, algum objetivo, aí eu me matava em casa para perder das pessoas o mínimo fazem, né? possível, o mínimo possível. E houve uma situação onde eu fiz assim, quer saber? Eu não vou fazer nada, eu vou assim mesmo. Que foi o casamento do meu irmão. Tá. No casamento do meu irmão, eu estava com cerca de 110, 115 quilos, mais ou menos. O vestido era rosa, que eu detestava. E eu fui para o salão e toda arrumada, toda produzida, e eu não me via, não estava feliz. Não se reconhecia não ali, tava né? Feliz. Nossa, mas você se conformou, então, né? Ali naquele momento você falou, tipo, eu não vou conseguir mudar em alguns dias, então eu vou me conformar, Sabe né? o que eu fiz? Conta as loucuras. Eu fiz conta, mas não emociona. Eu fiz todo... Assim, eu fui madrinha de algumas amigas. Tá. E eu sempre alugava roupa no mesmo lugar. E nesse lugar... Cara, foi madrinha de algumas amigas. De algumas amigas. Eu sempre alugava roupa no mesmo lugar. Então, eles sabiam que, por exemplo, o meu manequim era o G. Certo. Nessa vez, foi o G2. E a pessoa fez pra mim assim... você tá grávida? Acendeu ali aquele alerta. Não, amor, eu continuei tudo como se eu estivesse grávida. Mentira! Tipo assim, você não falou... Não acredito! Tipo assim, Não fiz. Não neguei. Você porque falou... eu não ia emagrecer. Tá. Eu não ia emagrecer. Mas no momento que ela falou, você tá grávida, você falou o quê? Eu fiquei mal, mas vou fazer o quê? Mas você falou, não tô. Não, eu deixei ela, não respondi e segui. Tá. Uma semana antes do casamento, ela me ligou e fez assim, Jaque, você precisa vir provar. Porque se a barriga crescer... Meu Deus! Não vai dar tempo de trocar o vestido. A minha mãe falou assim, Jaqueline, você vai fazer a prova, você vai fazer tudo como se você estivesse grávida. Eu falei, olha. Mãe, melhor ela achar que eu tô grávida do que gorda. Meu Deus. Eu falei, melhor ela achar que eu tô grávida do que gorda. Só que aí, no dia de me arrumar, de estar toda produzida, eu não curti, não gostei, não estava bem. E ali eu entendi que eu precisava mudar. Procurei uma academia de bairro, não se identificou. Não, até vou te falar assim que eu fui muito bem recebida, fui muito bem tratada, tive assim todo o apoio. Ali foi os primeiros 20 ou 25 quilos que eu perdi, foi ali. E aí, por mudar de lugar, de morar, essas coisas, eu fiquei muito tempo rodando sem ter onde treinar. E eu fiquei 2, 3 anos sem utilizar a nossa academia. Olha eu não só. usava. Então você ficou você treinou na academia, você conseguiu perder uns 25 quilos. Tive todo aí você apoio. mudou, né, de região e, tipo, ficou 3 anos sem treinar. Fiquei uns 2 anos sem treinar. Não deu dei continuidade. continuidade. Nisso eu engordei novamente. E há pouco tempo, tipo, é isso mesmo, eu fiquei uns 2 anos sem treinar. Entrei na área da saúde, que também não tinha tempo para nada. É difícil, né? Nesse ano eu engordei 16 quilos. Certo. Só nesse primeiro ano da área da saúde eu engordei 16 quilos. Aí, quando foi o ano passado, eu voltei a treinar.
Só para você ter uma ideia, de 70 a 72, eu fui para 87, 88, eu engordei muito. E eu tinha muita dificuldade de aceitar a musculação. Eu te entendo. É importante. Tipo assim, né? Que nem, tipo, eu te entendo e tal, mas sabendo, a gente tem... Às vezes as mulheres realmente... Tem uma galera que tem essa dificuldade, né? Essa resistência de aceitar a musculação, mas sabendo que é o mínimo, é o básico que a gente tem que fazer, é o que faz a diferença realmente. Porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo massa muscular, né? E aí, pra não perder ou pra perder menos, você faz o quê? Musculação. Aí a gente faz na força do ódio. Hoje eu vejo. Lembrando que a gente não faz só o que a gente gosta. Você não gosta de musculação, mas tem que fazer. É importante. Exercício muito importante, né? Com sobrecarga e tal. Não, tanto que eu tenho fotos que eu vejo que eu tava bem mais magra, mas eu tava flácida. Sim. E tem aquela ilusão também das pessoas falarem assim, eu quero emagrecer, então tem que fazer o quê? Esteira. Só aeróbico. Né? Esteira, bicicleta, isso e aquilo. E não, a musculação, ela auxilia em todo esse processo e, na verdade, ela até acelera Hoje eu entendo, esse processo, né? E até por ver o resultado que tem me dado. O resultado, Hoje né? eu entendo. E assim, eu imagino que para você deve ter sido difícil construir essa rotina, porque você sendo mãe da área, porque eu sou mãe também, né? Então eu sei como é que é, sendo da área da saúde, que é uma área que exige muito da pessoa, do profissional, né? E como que foi para você conseguir conciliar tudo isso e criar essa rotina de constância mesmo para conseguir ter o resultado que você estava esperando? Eu entendi que a hora que desse, eu iria. Mas tinha que ter essa hora. Tinha que dar. Tinha que ter essa prioridade. hora. Isso, tinha que ter essa hora. Porque, por exemplo, a início eu treinava à noite. Saía, trabalhava período da tarde, já saía e ia treinar. Depois, com o tempo, eu já não consegui mais fazer isso. Comecei a treinar de manhã. Gostei muito. Ai, de manhã é ótimo. Muito, eu adoro treinar é o melhor horário. É. Parece que é tipo, você treina de manhã, missão cumprida. Tchau, Parece bora que você pra... aperta Não. o start e o dia começou, Você né? me liga no 220, porque eu faço qualquer coisa depois. Isso é muito bom. Eu sou muito acelerada. Uhum. Então, se eu treinar de manhã, meu dia rende muito. Aí que tem dia que dá de manhã, tem dia que dá à noite, e nessa acabava que eu não ia. Eu falei, quer saber? A hora que der um tempo, eu vou pegar 1 hora e vou. Só vai. E agora, com por exemplo, já tinha a do condomínio. Já tinha a do condomínio. Uma das coisas, eu tinha muita dúvida do que fazer, do como treinar. Se eu for para uma academia de bairro, de rede, seja o que for, eu tinha essa dificuldade. A primeira aula que eu vi, se eu largava a musculação e ia para aula. Podia ser dança, dança, jump, step. Já dava uma escapadinha, viu? Não, eu saía mesmo. Com a música, você vai lá para aula. Isso. Aí, quando foi o ano passado, eu entrei e falei, vou focar na musculação. Comecei a ver uma diferença. Só que aí a rotina do dia, porque eu levo a minha filha para a escola de manhã, vou trabalhar à tarde, não tenho muito tempo. Aí eu falei, vou começar a ir no condomínio. Comecei a ir, sou muito franca, que as primeiras vezes, quando eu chegava lá, que eu encontrava Fábio, Camilas, Oh, meu Deus. Gisele, tudo personal, eu ficava, meu Deus, eu tô aqui fazendo errado. E Já eles dava dão aquela certo. preocupação. Aí, muitas vezes, eu me peguei, você mesmo, olhando a Camila treinando, eu falei, olha... Ai, que bom. Aqui é por aqui. O Fábio, já peguei o Fábio várias vezes. Fábio, me ajuda aqui, como que faz? Até o personal dos amiguinhos, de vez em quando eu tiro uma dúvida. E comecei a fazer. Comecei a ver um resultado. Eu tinha muito na minha cabeça do querer afinar. Ficar fininha, magrinha, mionzinha. Não vou. Cada um tem um porte físico, né? A gente precisa respeitar isso, essa individualidade, né? Isso. Mas aí, ao mesmo tempo que agora eu comecei a ver que a perna começa a aumentar um pouquinho. Aí conheci algumas pessoas que treinam, que começaram a me dar algumas dicas também, corrigir algumas coisas. O meu marido, ele vive vendo um monte de vídeo, falando um monte de coisa também. Aí eu chego para ele, é assim. Aí eu fui vendo que a musculação é legal. Sim. E comecei a ver que, assim, eu tô cuidando da minha casa, lavando a roupa, tô fazendo alguma coisa, dá para parar e descer. Sim. Gente, isso é uma facilidade, vou até né? pular algumas perguntas aqui e ela citou aqui também mais uma vez. Quero deixar claro para você o quanto a família
É importante faz nesse processo, diferença. né? Você vê o maridão lá, vê vídeos, aquilo outro. Com certeza o maridão incentiva ela a fazer a prática de atividade física. Olha lá, mais o uma marido vez. dos bastidores, Mais uma vez um recado pro marido, para as esposas, o que não faz, o que quanto faz. esse incentivo é importante, né? Incentiva, leva a raça, faz o que for, porque realmente faz diferença quando todo mundo ali está no mesmo propósito. E isso é o que o Equipa Cash quer trazer, junto com a Equipa Center. Trazer a família, unir a família, trazer saúde. E assim, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a ambiência. Que o quanto o ambiente ele é importante na nossa mudança mesmo, né? De hábitos, da nossa mentalidade. E eu acredito que, provavelmente, se você não tivesse um incentivo da parte da sua família, do seu marido também, dificilmente você ia mudar essa mentalidade de falar assim, não, eu preciso, que nem você falou, sou eu por eu mesma. Mas aí você tá ali naquele processo, você chega em casa, a pessoa tá lá, acabou de comprar uma pizza, aí você fala, nossa, é difícil, né? É muito difícil isso. É difícil. Acontece. Eu já falei. Gente, é aquilo. Ninguém precisa ser radical. A famosa regrinha do 80-20%, para nós que não é atleta, que não trabalha assim, mostrando corpo, vai pra cima. Isso e aquilo, o importante né? é isso, é você estar praticando, está fazendo, consumindo água. E hoje, te cortando aqui, desculpa. Hoje, que tipo de atividade você pratica? Hoje eu tô só fazendo musculação. Só musculação. Você não faz aula que você ama? Não! Não, porque eu não tenho mais tempo. Mesmo. Eu levo ela entrou no municipal, então eu tenho que levar ela de manhã para o municipal. Venho para deixar na escola, vou trabalhar à tarde. Sim. Saio de lá 8 horas da noite, eu trabalho lá na Chácara Clabim. Longe, né? Olha a correria, gente. Olha a correria da mãe. Né? Ela é mãe, ela faz, mas ela não deixa de praticar a atividade física dela. Se ela tem, com certeza, se ela tiver meia hora para fazer a musculação que ela falou que faz, ela vai fazer. Sim. E isso faz a diferença. Não precisa você deixar 2, 3, 4 horas para fazer academia. meia ou 30 minutos que você faz ali, a musculação, uma atividade que escolheu, já vai fazer uma puta diferença. E aproveitando já, eu queria saber de você, a partir do momento que você começou a praticar atividade física, o que mudou na sua vida de forma geral? O que mudou ali na sua vida de forma geral, em todas as áreas da sua vida ali? Não, eu acho que principalmente minha cabeça. A mental, né? Principalmente, meu Deus, a saúde eu vou mental. te falar, porque assim, fiquei em casa um período, sem trabalhar, aí trabalhava um meio período, fazia alguns freelas, fazia algumas coisas, para alguém que sempre foi acostumado a trabalhar, sempre trabalhei em 2, e de repente me vi mãe, me vi dona de casa, me vi esposa. E é muita coisa, a gente tem um monte de conta, né? Um monte de coisa para lidar. Então, assim, principalmente a minha cabeça, eu falo que é meu Rivotril. Mas é isso mesmo. Aí, às vezes, no trabalho, as meninas falam assim, caraca, você tem foco? Eu falei, não, vim medicar. Fui medicar para poder vir trabalhar. Muito bom isso. Para poder manter... Foi uma forma a sanidade. Sim, mas eu também. Foco, com certeza, assim, é muito mais... É óbvio que a gente sempre quer estar bem com a gente mesmo, olhar no espelho, né? E gostar do que vê. Mas pra minha cabeça. Mas pra mim também, a primeira coisa é a saúde mental. Porque é algo que parece que, assim, você dá uma resetada, né? Tipo, pra você começar o seu dia, pra começar a sua semana, pra começar o seu mês, né? Eu tenho... vou até acrescentar aqui mais uma informação que eu não falei nos outros episódios, mas além de trabalhar na equipa, né, na Equipa Center, com a Equipa Cash agora convidada, eu também sou mentora comportamental, então eu trabalho com essa parte de comportamento das pessoas e eu sempre falo o quanto é importante a gente estar forte para poder enfrentar o mundo. E normalmente é ao contrário, a gente quer enfrentar o mundo e depois a gente se sente tão fraco que a gente tem que parar. A gente não consegue ser constante nisso, né? Então, é muito importante isso que você está falando, porque a primeira pessoa que a gente tem que fortalecer é a gente, para que a gente possa cuidar de todo o resto, não é mesmo? Não, eu sinto realmente isso, porque eu fiquei mais calma, mais tranquila, Muda ao tudo, ponto, né? ao ponto que ouvi assim,
Vai pra academia. É a melhor. Se não tiver dinheiro, me avisa. Meu Deus. Me avisa. Você fica muito chata, você não vai pra academia. Agora, ao invés de mandar para aquele lugar, Caramba, você vê que diferença faz, né, meu? Puta. Mantém minha sanidade mental, muito meu bom. Réu primário e o marido vivo. E o marido vivo. O marido, os filhos, né? A integridade do marido, dos coleguinhas do trabalho. Ô, Jaque, mas deixa eu te falar uma coisa. Você já falou que tem academia no seu condomínio, que é a Equipa Center. Mas se não tivesse, você acha que teria essa facilidade, assim, que você conseguiria organizar tudo, equilibrar ali todos os pratinhos, se manter constante, manter a rotina de treino? Se não tivesse uma academia dentro da sua casa? Facilita demais. Facilita demais. Muito provavelmente, em alguns momentos, eu não conseguiria, como eu já paguei meses e não consegui ir, porque se eu... Por exemplo, as aulas que eu gostava tanto são às 7 da manhã. Bicho, eu tinha que me deslocar. Então, eu tenho que me levantar, me arrumar, me deslocar. Muitas vezes, se eu visse que o horário não dava, eu já não ia. E como eu não queria fazer musculação, eu não ia mesmo. Sim. Já juntou. Mas lá no prédio, ficou muito mais fácil. Por exemplo, tem dia que eu consigo descer, treinar, e se der tempo eu faço cardio mais tarde. Sim, você consegue dividir isso. Olha a facilidade que você tem dentro de casa. De manhã, você pode ir qualquer horário. A academia do seu prédio é 24 horas? Até meia-noite. Aí ele perguntando, ele é da Equipa Center. Eu acho que até meia-noite. Eu já fui, o máximo que eu saí, que eu fui lá foi umas 10. Certo. Hoje eu já não Sim, fui. Mas saber limite. Que você tem essa possibilidade... 5 horas da manhã eu fui várias vezes. Imagina se você tivesse que ir 2 vezes por dia na academia. Da rua. Ter que pegar o carro, né? Ter que estacionar. Não dá. Né? O tempo que você ia perder. Como otimiza o nosso tempo muito. Como mães, né? E se realmente a academia do condomínio dela atende às necessidades dela, né? Tipo, facilita muito. Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que foi, assim, a sua motivação em participar do desafio? Agora vamos falar um pouco do desafio. Agora vamos falar do desafio. Qual foi a sua motivação para participar? Amiga, você viu aquela cesta? Eu também, o whey de graça, Você viu o whey criativo? Olha quanto que eu ia economizar. Exatamente. Olha quanto. Não, assim, eu já participo de alguns desafios. Foi uma coisa que me ajudou muito. Muito, porque você acaba tendo mais pessoas no mesmo intuito, mais pessoas fazendo a mesma coisa. Foi a primeira vez que, eu participei de postar. Sim. Foi a primeira vez que eu participei, assim, de postar. Mas é algo que, assim, são 15, 20, 30 dias. Então, são 30, 15, 20 dias que eu vou ficar ali, ó. Porque eu estou participando de algo. Sim. E um vai motivando o outro, então, isso te inclui. Aí, esses seus vizinhos... É isso que eu queria saber. Como aí foi você vê os a seus relação vizinhos. com os participantes? Isso que eu fiquei curioso. Aí você vê os seus vizinhos. Nossa, a Vanessa... Ela é demais. Eu falei pra ela, não, você não sabe brincar. A Vanessa, se deixar, ela ia 3 vezes por dia. Uma dúvida, você tinha uma relação com a Vanessa? Você conhecia ela? Bom dia, boa tarde, boa noite. E através do desafio... A gente começou a se conversar, um casal maravilhoso. Puta, achei muito legal gente. Os dois juntos. Legal, né? Muito legal. Achei muito legal. E, assim, outras pessoas que às vezes eu só falava um bom dia... você está participando e tal. Olha que legal. Foi legal. Foi muito legal. E teve algum momento que você pensou em desistir? Você falou, ai, não, gente, chega, deu pra mim, não vou participar mais. Olha que eu vi 12 vídeos de um e 16 do outro. Eu falei, gente, vocês não sabem brincar, mas não isso mesmo, é competição. Mas o importante é mas foi muito bom. Você participou, você ganhou aí um 3º lugar e chegou, querendo ou não, até o final. E isso é muito importante, né? Porque você aceitou o desafio, você já está à frente de muitas pessoas que nem saíram do sofá, né? Que, não, deixa eu continuar aqui nessa minha vidinha, né? E tá tudo certo. Mas o mais importante é isso, você participou. E acho que essa motivação da participação e o nosso papel aqui hoje é exatamente isso, motivar outras pessoas também a darem esse primeiro passo, né? Mano, uma pergunta aqui importante, hein? Eu acho que eu não fiz ela nos outros episódios, mas eu vou fazer pra Jaque. Jaque, se alguém te perguntasse, vale a pena entrar no próximo desafio, o que você responderia? Super vale a pena. Já dei várias dicas, acho que sim, tem que participar. Principalmente mulherada do prédio. Bora, gente, bora. Porque eu fui uma delas que várias vezes eu subi
torcendo para não ter ninguém, porque eu tinha vergonha, não sabia o que fazer, não sabia direito utilizar os aparelhos. Sim. Então, se eu visse 2, 3, 4 pessoas, fazia 10, 15 minutos de estereó. Área. Sim, mas E eu vejo que tem gente que faz isso, mas de 15 faz 30, faz alguma outra coisa. Ou seja, tá precisando, né, também do incentivo a mais. É importante Então, você eu acho falar que vale isso. muito para a mulher, ela precisa ter vergonha. Sim, porque tem muitas pessoas que têm vergonha, né? Sim. Que tem, porque exatamente pelo que você falou até. Eu não sabia fazer, eu não sei às vezes ligar a esteira, eu não sei mexer na bicicleta, enfim. Por N motivos, cada um, né, com o seu motivo ali em específico. Mas que é importante que você vai ter que, em algum momento, se expor ali. Sim. E quando eu falo se expor, é que você vai ter que enfrentar essa vergonha. Né? Tem algumas pessoas que podem começar em casa e eu também acho que esse é um primeiro passo, né? Porque eu acho que é melhor, independente de estar em casa, ou estar na academia do prédio, ou academia fora, mas dar esse primeiro passo de que eu não posso mais ficar parado. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que movimentar, mas que em algum momento o seu corpo vai pedir mais, não vai dar para ficar só em casa, né? A não ser que você monte uma academia na sua casa, dentro ali da sua sala, mas você vai precisar, né, de equipamentos, você vai precisar de peso, às vezes até a ajuda de algum profissional para auxiliar. Então, acho que é importante você relatar isso, porque tem muita gente que passa por isso, né? E da assim, vergonha. Muitas vezes, eu não sabia utilizar exatamente os aparelhos ou execução direito. Eu pegava peso, pegava as coisas e ia pra salinha. O maridão via os vídeos. vídeos. O maridão via os vídeos. Nossa, sim. Faz assim, faz assim. Faz assim, assim, porque o Cariani fala... Isso mesmo, olha lá. Mas assim... Cariani. Ô, Jaque, mas sabe o que é importante disso que você está falando? É que, assim, às vezes a gente vê pessoas que são mais avançadas, que já sabe, enfim, já treina faz um tempo, e isso, querendo ou não, acaba inibindo a gente, né? Mas... que todo mundo tem um início, né? Aquele que já sabe muito, ele passou por essa fase também de não saber nada. E ele teve que buscar uma ajuda, uma referência, seja com um profissional, ou seja na internet, que hoje em dia a gente tem essa facilidade da internet, né? Seja com um amigo do lado, ou um morador do lado que, tipo, você me ajuda, me auxilia. Então, é muito importante isso. Eu acho que acaba que a vergonha acaba limitando muito. Sim. Então, muitas vezes, salinha, eu uso muito aquela sala... Jump, já usei várias vezes. Pego as anilhas, pego as coisas. Eu faço ali coloco o meu fone, não tem mais ninguém. Foco, né? Tem mais ninguém. Eu tento ao máximo fazer isso. Agora, conhecendo melhor você, eu queria que você me falasse, se você pudesse mandar uma mensagem para Jaque, lá atrás. Do passado, que não treinava. No passado, que não fazia nada, não treinava, que via a mãe treinando, via os irmãos fazendo flexão. Se você pudesse mandar uma mensagem pra ela lá atrás, o que você falaria? Que ela tinha só ter começado. Só vai. Só começado. O pouquinho que fosse, que eu continuava. É isso aí. Só isso. E pra quem não começou ainda, não deu o primeiro passo, o que você quer falar, assim, que mensagem você quer falar para essa pessoa que ainda não deu o primeiro passo? Deixa uma mensagem para essa câmera linda aqui, ó. Fala direto para eles. Amor próprio é tudo. Então, assim, para a gente poder cuidar dos outros, cuidar do filho, do marido, da casa, primeiro a gente tem que cuidar da gente. É isso. A gente carrega o mundo nas costas, a gente se cobra. Porque a sociedade cobra muito da gente, a gente cobra muito da gente, e parece que todo mundo, todo gramado é mais verde e é melhor do que o nosso. Exato. A gente esquece de se olhar, né? A gente não se olha, não se cuida, e os anos passam, porque eu não achava que os 40 chegavam tão rápido. Chegou, né? Chegou. Piscou, chegou. Quarentão. Não achei que chegavam tão rápidos, mas eles vêm também com muita clareza. Você consegue filtrar muita coisa. Isso é importante. Mas se você puder começar antes, é melhor ainda. Então, ame-se, cuide-se, valorize-se, que eu acho que é isso que todo mundo, não só mulheres, né? Exatamente. Sim. Homens, mulheres, porque todo mundo tem a sua sobrecarga. Família. Todo mundo tem o seu, porém, o seu dilema, seu desafio, o seu trauma, né? o seu desafio, mas que vale a pena. Pelo menos para mim foi mudança e eu quero ficar melhor. É isso aí. Agora eu quero saber se você está preparada para o próximo desafio.
Depende qual que é o prêmio do próximo desafio. O prêmio é surpresa ainda. E o próximo desafio Mas bom, também. O próximo tá aí, ó. Vai ter Patrícia. Em breve a gente vai divulgar. Vai ter Vanessa, vai ter Claire. É isso aí. E agora acho que chegou a hora mais esperada pela Jaque, que é receber o prêmio dela, né? Tipo, tanto esforço que ela teve, né? Dedicação. E agora ela vai receber o prêmio dela, porque na equipa seu treino vale mais, né? Não é só suor. Exatamente. Não é só sua camisa. Desde já a gente só tem a agradecer a sua participação. Eu vi que realmente, assim, sua vida mudou muito através da atividade física. Eu vi o quanto a academia dentro do condomínio facilitou isso para você, o apoio do maridão. Então, obrigado mais uma vez por ter participado. Espero que você participe dos próximos. E é isso. Equipa Center oferecendo para você o do bom e do melhor para você aproveitar. Parabéns. Obrigadão, obrigadão. É isso, o próximo veio uma creatina, um whey, aí ó. Quero. Gente, mas ela tava muito bem no desafio, muito focada. Mas é isso. Desafio, que nem ela falou, disputa é assim mesmo. A galera vai até o fim. Você quer falar alguma coisa, Jaque? Eu quero só agradecer. Eu fiquei muito medo de vir. Meu, mas Passou, foi sensacional. Foi sensacional. Muito medo, muito receio, muita Batemos vergonha. o recorde de tempo. Falamos demais. Foi muito bom. Mas foi um prazer e, assim, muito legal essa iniciativa de ter algo dentro do condomínio. Ajuda muito, facilita muito. Sucesso para vocês também, que só Obrigado. É compartilhando histórias que a gente aprende, né? A gente aprende com o outro, na internet, enfim. Mas a gente aprende, né? E a gente aprendeu muito com a sua história. E a gente espera que a história da Jaque tenha também te incentivado aí a dar esse primeiro passo, né? A construir novos hábitos, a mudar aí a sua saúde, a saúde da sua família, né? Então, assim, é importante a gente poder compartilhar essa história aqui também com outras pessoas, né? Da família. Então, já segue a gente aí o canal, que o canal é novo, para dar aquela fortalecida, né? Já compartilha aí com o familiar, nos grupos de WhatsApp. Escaneia o QR Code aqui, segue a nossa página lá no Instagram, que lá vai ter bastante novidades aí para os próximos dias. Exatamente. E assim a gente encerra mais um episódio do Equipa Cast. Esperamos vocês também, a sua audiência no próximo. E é isso, né? Obrigado mais uma vez pela audiência. Valeu, família Equipa.